Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos repercutir mais um vídeo aqui que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas aí do Fogão, pessoal. O Botafogo bateu mais uma vez aí no Fluminense. O Botafogo já é pai do Fluminense, né, pessoal? Vamos dizer assim praticamente, porque na estreia dos titulares aí hoje do Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores e também do Brasileiro, respondeu ali sem Arthur Jorge, sem Luiz Henrique e também sem Almada. Cara, hoje o Botafogo jogou demais, jogou bem e não precisou dos principais jogadores. Bora acompanhar agora a análise perfeita dessa bancada que eu separei para vocês. Mas antes, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, já deixa aquele like que nos ajuda muito. E se possível, o seu comentário, é claro, que é muito importante pra gente. Agora, sem muita enrolação, acompanha comigo esse vídeo aí, pessoal. Botafogo, segundo seu treinador interino, chega forte para a decisão, mas falar chega sem treinador é até uma sacanagem com ele. Ele é o treinador no momento, claro. Né? Sem um treinador efetivado, né? Sem um treinador, aquele que você olha e fala, contratei aqui, que a minha ideia é seguir a temporada com ele. A temporada não é com Leiria. Então, a direção está procurando. Está procurando. Agora, de novo, qual é a data limite, qual é o prazo de validade para isso? Porque as coisas vão indo. Está atrasado, mas tem um fator aí. O seguinte, o time principal estreou hoje. Começou a trabalhar agora, é isso? Então é o seguinte, a temporada para o Botafogo, claro que trabalhar a pré-temporada, tudo bem, mas aqueles que lá estão muito bem trabalhados e vêm de vitórias na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então não é que você precisa organizar uma equipe completamente nova. Não, você precisa encaixar jogadores naquelas vagas dos principais que saíram, Almada e Luiz Henrique, e fortalecer o banco de reservas porque saiu muita gente. Só que o Botafogo estava atrasado no processo porque ele jogou dia 11 de janeiro. Teve que voltar ao Brasil. 11 de dezembro. 11 de janeiro começou o estadual com outro time. Sim. Então agora começa a passar o tempo porque depois vem Libertadores da América, a cobrança vai ser imensa. O torcedor que está ali, ficou tanto tempo sem ganhar títulos relevantes, também você vai falar para ele, gente, ganhamos 2 aí, agora vocês sossegam, tudo vai ser devagar aqui, Aí vai ser mais lento. Não, a pessoa vai, pô, mas agora que eu acostumei a ganhar, você vai me vir com esse sabe? papo? Não, Isso né? é óbvio. E eu concordo contigo que quanto antes chegar o técnico, melhor. Mas eu vou repetir uma coisa que eu vou falar como um mantra até o Mundial de Clubes. Mantra. Não, o Mundial de Clubes é no meio do ano, vai ficar 6 meses eu vou ficar 6 meses isso. repetindo isso. Ah, meu Deus O do céu. time brasileiro que quer fazer uma boa campanha no Mundial de Clubes e não aproveitar o fato de aqui ser meio de temporada, enquanto as equipes do Mundial de Clubes, as principais, vão ter decidido recentemente campeonatos nacionais, se chegar à final da UEFA Champions League, que é 31 de maio, vão chegar emocionalmente desgastadas, fisicamente desgastadas. O time brasileiro que não se preparar para chegar fisicamente melhor que os europeus, ou não levou o campeonato a sério, ou foi burro. Burro. Simples. Porque aí é porque ele enfiou o pé no estadual. Entendeu? E não pode. Você vai no estadual e esquece. Porque é o seguinte, o marco de. É uma oportunidade. Quem vai jogar um Mundial. Nem que não seja para ganhar. Pegou ali na. Botafogo no quadro, vai lá. E o grupo do Botafogo botou ali é chatinho. a estrelinha no dia 14 de junho, quando começa o Mundial. Tudo que está sendo feito agora é para o dia 14. Sem ignorar. Brasileiro e Libertadores, ok? Perfeito. Estadual é preparação. Para quem vai disputar o Mundial, não tenha dúvida disso, é preparação. Então, o que precisar ser feito tem que ser feito durante o estadual. Por exemplo, uma preparação mal feita, como todo início de ano, por causa do estadual, quem embarca na preparação mal feita para encarar o estadual vai pagar a conta no meio do ano. Sim. Paga. Então é o seguinte, para não pagar essa conta e chegar bem fisicamente, bem preparado, você tem que ignorar o que está acontecendo, disputar, mas sem levar para campo as demandas do campeonato, e sim as suas. Sim. Você leva, o que eu preciso fazer para chegar bem em junho? É isso aqui que eu vou fazer. Se der para ganhar, deu. Se não der... Perfeito. O Botafogo, que o Mano vem aí. O Botafogo, para mim, ele tem 3 pegadinhas no planejamento. A primeira, esse domingo agora, acho que ele pulou, que é não se afobar, porque tem que ter um técnico já para a Supercopa. A segunda é não se afobar, eu acho que já pode ter até a Recopa, que é 20, 27 de fevereiro, pode ter até lá, mas que se chegar dia 15, não contratar qualquer um só para dizer que tem. E a terceira é não achar que também que 9 de abril, que é a semana ali da segunda rodada da Libertadores,
pode virar prazo, porque o Arthur Jorge chegou na segunda rodada da Libertadores do ano passado, então se chegar na segunda rodada da Libertadores desse ano, dá certo também, porque o papo é outro. Então, não se assustar com essas datas, não esticar muito o prazo e ter convicção do que você quer. Eu estou calçado, você tem até 14 de junho ali. Em maio esse trabalho tem que estar andando. Em abril já tem que estar acontecendo. Mas não ficar com a corda no pescoço, porque, nossa, perdeu para o Flamengo na Supercopa, tem que ter um técnico semana que vem para dar uma resposta ao torcedor. O Textor, a maneira dele, ele não precisa disso. Às vezes a gente gosta, a gente não gosta, às vezes o torcedor do Botafogo gosta ou não. Então, que se mantenha fiel ao que vem sendo feito, pelo menos de planejamento, não de finanças, de contratação, de pegar dinheiro da holding aqui e ali. Então, para mim, são essas 3 pegadinhas que você não pode exatamente, sabe, morder a isca por conta de pressão por resultado do momento. Então, se mantendo fiel e não deixando de buscar, porque tá passando, ganhou e ganha domingo do Flamengo, então deixa isso aí. Tô com calma por causa disso. É entender muito bem como é que entra nessas 3 datas. Fluminense também estará no Mundial, hein? Vamos ao Vigênio. Não tem, no mundo. Não tem. Olha, O Pedro Ivo acabou de lembrar, quem está bem não é 9. A Argentina quem é 9 não está bem. Vai fazer. O Julián Álvares está numa fase que nós não temos alguém jogando uma perna que ele joga. Não temos. No Atlético de Madrid. Não temos. Assim, a Argentina, a gente pode discutir o tamanho desses 9, mas não parou de fazer. A gente começou a mandar todo mundo jogar nas beiradas e o 9 desapareceu. Assim, ele falou, Verratti está jogando aqui. É jogador de seleção? Não. Mas é um 9. Sim. E é importante. Joga no São Paulo. Caleri. Herman Cano, campeão da Libertadores no Fluminense. Estou falando de argentinos que talvez o futebol argentino, por favor, pode procurar sua vida aí. Mas nós temos essa dificuldade. Né? Quais são os 9 jogadores assim do futebol brasileiro que estão lá fora? Vocês vê o Richarlison, que joga do lado, no Tottenham por dentro, tal, também tem dificuldade. Já foi esse cara na seleção, hoje ele está fora, por enquanto. Ele precisa voltar a jogar bem no Tottenham, e a fase do Tottenham não leva ninguém para a seleção. Mas eu digo, nós não temos um problema aí, discutir aqui. Que 9 merece ir? Nosso papo é que 9 temos para levar. Pois é. E aí aparece um Igor Jesus. E aí também as coisas não são excludentes. Eu gosto da ideia do Vinícius fazendo essa função, mas ainda assim, num elenco como você levou, por exemplo, para a Copa América, você tem que ter essa opção. Você tem que ter o cara para referência. Nem que você não gosta de jogar com referência, mas uma opção. De repente, num jogo mais difícil, numa competição, numa lista de 23, não é possível que você não tenha um cara como o Igor Jesus. Eu estou mais na linha do Birner, assim. Nós não temos sequer jogadores que foram muito bons 9 em outras Copas. Copa do Mundo mesmo. Luiz Fabiano, Fred jogou 2 Copas do Mundo separadas. O ciclo do Fabiano para a Copa de 2010 é um negócio sério, assim, muito bom. Sim. Fiável. Eu acho que vai bem na Copa. A questão do Botafogo não é nem essa. A questão do Botafogo é se pretende ter uma equipe com mais chances ainda, porque tem chances de brigar pelos títulos, ele precisa contratar um jogador, um meia que atue por dentro, que consiga fazer bastante troca de posição nessa linha de 3. Sabe uma dúvida que eu tenho, Birne? Você falou isso da contratação pro título. Porque o Botafogo é inevitável. A gente vai chegar aqui em novembro, dezembro e falar, é comparação do Botafogo, é o que 25, 24. Como a gente já fez no meio do ano passado, que a gente lembrou o Birne, que em 24 a gente já comparava que estava melhor que 23 futebol. E agora ferrou, porque você vai comparar com tudo que vier, cima, tudo que vier é igual ou menos, porque ganhar 3 títulos, acho que hoje em dia o futebol brasileiro é pouco provável, não por qualidade, né? Porque o futebol brasileiro não privilegia quem joga bem ou quem trabalha bem, vai te sabotando. Então, eu acho que essa discussão interna deles lá, nossa, da contratação, esse time ele vai bem até maio? Vai, porque o Botafogo precisa até maio. Pô, eu acho a coisa mais óbvia do mundo nesse momento. Entendeu onde eu quero chegar? Não, assim, eu acho, primeiro... O tempo para você não errar? O Botafogo não tem um treinador. O tempo para você conseguir buscar? Exato. Segundo que a gente tem lido, a gente fala muito sobre Rafa Benítez, né? Mas parece que hoje... Mas já foi Rafa Benítez já falou que não quer vir. Acho bom pro Botafogo que não quis. Também Eu falei isso de manhã. Eu também? Então são 3. Porque vem com uma expectativa muito grande de um treinador que está um pouquinho... Ele é um bom técnico, mas ele está um pouquinho atrás do tempo. Eu acho, né? Não me empolguei. Também não empolguei. Não então, empolgou, o Botafogo não veio. Então, como o Botafogo tem, como você mesmo disse, Pedro, agora, um elenco que até maio lida muito bem com o que é necessário,
né? Óbvio que o time tem que se preparar, não dá para esperar que o time fique Treinador bem. eu acho que não tem que esperar tanto, porque eu acho que não vai sentar Então, sempre com o treinador chegando no meio do Mas eu acho É que isso tem aí. que trazer um técnico, o técnico tem que avaliar o elenco, Exato, esse é meu tem que ponto. ver como o técnico quer jogar, porque eu estou me baseando muito nesse meu raciocínio no jeito que o Botafogo atuou ano passado. De repente o Botafogo tem um treinador que quer jogar do outro jeito, em vez de jogar num 4-2-3-1, quer jogar num 4-4-2. De repente o cara quer um segundo atacante, vou dar um exemplo, o cara quer um segundo atacante para jogar com o Igor Jesus. Né? O Arthur e o Savarino podem recompor pelo lado numa linha de 4 com os dois volantes. Eles dão a sustentação que o time precisa. Então você tem outros jeitos de jogar. Repito, me apeguei muito ao 4-2-3-1, né, como base do jeito de jogar com a transição para o 4-3-3. Então, assim que chegar o treinador avalia o elenco, treina a equipe, e aí eu acho que o Botafogo pode fazer as contratações pontuais, que é o mesmo que eu acho do Flamengo, que já tem um elenco melhor que o do Botafogo, mas que o Felipe precisa ver como alguns jogadores lidam com a temporada até o Mundial. É o mesmo que eu penso sobre o Palmeiras, que contratou bem quem contratou, mas precisa trazer mais. Então eu acho que o treinador também não precisa, o clube não precisa ficar desesperado indo atrás de jogadores. E eu diria a mesma coisa que para o Fluminense, mas o Fluminense eu não sei se tem dinheiro. Porque no caso do Flamengo tem, o Palmeiras tem, o Don Textor tem, se ele quiser investir para potencializar ainda mais a marca E com entrou resultados. dinheiro com as vendas também. Né? É porque ano passado deu prejuízo, então eu não sei como é que ficou essa conta, vamos Depende esperar. do que vai cair fechar. na conta do Lyon. Né? A parte do Lyon. E o Fluminense não tem. Então, eu acho que o Mundial sendo jogado no meio do ano, com uma janela antes. são 8 rodadas de Campeonato Brasileiro antes. 8 ou 9. Acho que 8 ou 9 8 ou 9 rodadas de Campeonato Brasileiro. O time que fizer um estadual de preparação bom, conseguir fazer um bom início de brasileiro, essa janela 6 pré-mundial... jogos de Libertadores ali, que é a primeira então, fase. geralmente, Tem a fase de grupo. a tendência, apesar dos argentinos grandes terem se reforçado, Boca e River, por causa do Mundial, eles estão mais fortes do que no último ano, ainda é muito díspare o potencial dos times brasileiros para os times estrangeiros. Então, a tendência, nem foram sorteados ainda os grupos, é que os brasileiros passem da fase de grupos, que até em alguns jogos possam poupar, como a gente viu na fase de grupos. E aí, tendo uma avaliação boa do que aconteceu, quando chegar no meio do ano, é hora de fazer as contratações pontuais. Eu acho que essa janela, essa paralisação, vai permitir que alguns clubes se recuperem fisicamente, os que têm bons técnicos melhorem taticamente e que façam os ajustes com as negociações, as contratações de jogadores. O Botafogo, por exemplo, precisa de contratações pontuais apenas? Ou está faltando, ou em algumas posições, o Botafogo precisa realmente fazer aquela contratação? O time titular? Para ter o time titular. Lugar, assim, eu acho que o Botafogo perdeu com a saída do Luiz Henrique para o Arthur. Pensando grande. É a Libertadores. O foco do Botafogo esquece o estadual. Botafogo é Libertadores, é Copa do Brasil, é Mundial. Até o elenco do Flamengo, brasileiro. nesse momento, permite ao Flamengo, é um elenco, apesar de ser mata-mata, porque elenco é muito pontos corridos, sim. né? Mas, olhando o elenco do Flamengo, você olha o Flamengo e você acha que o Flamengo é o time que tem mais chances de ganhar campeonatos na temporada. Vamos esperar o que o campo diz, porque a gente também achava isso nas últimas duas. Então, o ano e não passado aconteceu. a gente falava que o elenco do Flamengo era melhor, mas quem faturou foi o Botafogo. Perfeito. Só que a distância entre os dois tinha diminuído muito. Até porque o Botafogo tinha, e talvez seja um trunfo, que eu acho que o Felipe Luiz, essa não é a pauta, mas acho que ele sabe muito bem disso e vai Mas usar esbarra muito bem um pouco isso. porque a gente já está olhando para domingo, né? É que domingo ainda é cedo, mas de qualquer jeito, o Botafogo tinha um elenco que permitia ter um time titular mais coeso. Sim. O Flamengo, muitos jogadores leves, técnicos, mas ali você olhava um segundo volante para um jogo mais difícil, e aí o Léo Ortiz não tinha, era o De La Cruz, fisicamente não estava tão bem, aí bota o Gerson. Contusão, gente. O Botafogo. Cebolinha, Luiz Araújo. E o Botafogo, todo mundo time de Gar, teve com jogadores confusão. muito fortes fisicamente. Sim. O jogo corpo, era um o jogo avião. brigado e muito técnicos. Esse elenco do Botafogo continua tendo isso. Ainda pode ganhar, ainda é candidato. Eu só acho que se o Botafogo fosse olhar para alguém nesse momento, ele falta para jogar do jeito que jogou ano passado. Essa é a referência. Falta um jogador ali. É o meia. Ou você pode trazer um dos jogadores de velocidade por dentro, você vai ter menos articulação, mas a falta transição muito rápida. Por exemplo, você não tem... O Júnior Santos foi um cara super importante ao longo da temporada. Mas aí tu falou alternativa, Mesmo- só time titular. Ah, mas o titular, para mim... Só isso. Um Mata-mata. Para mim, um time que tem 11 não tem ninguém. Não tem ninguém. Se machuca Ainda mais esse... com a temporada que a gente machuquei tem, dois, né? aquele tomou amarelo, eu tô ferrado. Vamos pegar um exemplo? O Acabou. adversário do Botafogo domingo ano passado tinha um baita elenco, né? E em dado momento... Mas com 11, cara, assim, com o que se apresenta para clube brasileiro, não dá para jogar.
Sim, a gente sempre falou no Brasil, aqui, um negócio que não é uma verdade no futebol. Mas a gente vai falando, o povo passa a acreditar. Não, na Europa, eles têm 2 times. É mentira. Aqui os treinadores trabalham com 33 jogadores, 32. Tem time que vai a 35 jogadores. Cara, lá, se você pegar algumas equipes, eles têm 17 caras, 18 muito bons. Depois eles começam a completar com o garoto da base e tal, mas o calendário permite. Aqui, se você não tiver 30, 35, você tem, jogando 8 partidas num mês, cara, como é que vai cobrir isso? Se eu perder um jogador por 4 semanas, você perdeu o jogador por 8 partidas. Sim. 8 partidas, cara, é quase 1/5 do Campeonato Brasileiro. Tem 40, são 38 rodadas, são 1/5, seriam 40 jogos. Sim. Então, cara, você não pode. Você tem que ter uma reposição muito boa para quem quer brigar por títulos. Para quem não tem condição, fica no meio da tabela, fica ali. Mas né, você não acha que esse elenco sofrendo. do Botafogo entra na disputa por títulos, o atual? Este 11? Se não Esse muda 11 nada. que a gente viu hoje. Com o Arthur. Eu Com o entendo Arthur que vai diminui a entrar chance no do que em final. relação ao ano passado, mas eu acho que está na briga. O seguinte, o cenário muda. Não, isso eu não o cenário perfeito, muda. E nós não temos controle sobre ele. Teve Isso não é discutível. Pouco tempo atrás, era Palmeiras e Flamengo, tá? Os outros estavam Isso. assim, bem abaixo. Agora, o Palmeiras está com dificuldade, o Flamengo está aí com um início mais moderado para reforços, porque a diretoria assumiu, o Caixa não está robusto, mas está se movimentando. O Atlético Mineiro fez uma baita venda no Paulinho, vai tentar formar ali um time Mas diferente. contratou o bem. Corinthians contratou para não cair e não pode se mexer agora, mas tem um time forte. que vai dar mais trabalho do que Sim. deu ano passado. O Santos, vamos ver o que vem aí pela frente. São o Paulo. Neymar. São Paulo tem jogadores cara, o diferentes. cenário é outro. O Inter já com É outro. mais Você tempo tem o fora. Grêmio com um outro movimento. Em tese, o nível subiu e subiu razoavelmente, Então, não foi nem pouco. Quando eu olho- Não esqueçam do Fortaleza do Bahia no Brasileiro. Então, quando eu olho para um elenco que foi vitorioso, que teve perdas, Vou falar mais do mas Cruzeiro, ele, talvez mesmo Pois é, né? mantido, talvez esse ano não tenha a mesma condução do ano anterior, porque os outros também se mexem. E o mercado, a gente está gastando muita grana, tendo ou não dinheiro. Essa é uma discussão importante, mas não é o caso. Existindo, porque o dinheiro não existe às vezes, Sim. né? Existindo ou não dinheiro, eles estão se mexendo. Então, assim, falando em termos nacionais, talvez seja um brasileiro bem diferente. Eu digo talvez porque é um brasileiro que vai ser interrompido. Tem clube que larga a mão para ir jogar as Copas, depois retorna. Então a gente, Tem data a gente só FIFA, sabe tem um monte de coisa. a gente só tem uma ideia da reta final lá em setembro, outubro. Sim. Infelizmente, né? Então, talvez o Botafogo consiga. A gente pode dizer, o Botafogo pode melhorar sem Almada e Luiz Henrique? Eu não acredito. Não acredito, Também não acredito. porque a reposição não é nesse nível. Né? Do Luiz Henrique. A não ser que o Arthur assim, consiga arrebentar na posição joga do o que Luiz não jogou Henrique. até hoje. Joga o dobro do não jogou. Bragantino. E né? reforçar Grande o que era momento dele. forte Corriqueiramente, já eventualmente. é uma parada dura. Agora, a gente fala muito, o Biana está falando mais de time e o Calçado está falando mais de elenco. Um dos grandes trunfos do Botafogo 2024 e uma das grandes falhas do Botafogo 2023 era essa questão da reposição. Inclusive, nessa questão da pegada física do Botafogo, o Botafogo perdeu aquela pegada em 23. Em 24 teve até o fim, apesar do calendário maluco, que eu chamaria de atípico em qualquer outro país. Aqui, calendário atípico vai ser o dia que a gente tiver um bom. Aí vai ser o calendário atípico. Não mexe com o Calçado. Agora, a grande sacada do Botafogo, pensa no Botafogo 2024, as opções de banco Sim. eram os principais jogadores de 2023. Era Adrielson no Tiquinho, fim, tinha Adrielson, era Tiquinho, exatamente. era o Eduardo. Saíram muitos jogadores. Tietê. Sabe Saíram o muitos Jesus jogadores. no final Porque, do ano, porque esses caras jogavam. Tietê jogava quando precisava. O Adrielson entrou no final da Libertadores Ajudou. na América. Você O perdeu Eduardo passou um tempo Adrielson, perdido. Tietê, Eduardo, Júnior Chiquinho, Santos. Júnior Santos. Você perdeu. É. Perdeu. Então, Uma assim, vez. Elenco é um não declínio- dá para olhar para 11, porque esses caras jogam. Numa final de Libertadores estava lá o Adrielson. Se você não tem um cara no nível dele, talvez complicasse. Então, só que eu não sei qual é a condição do Textor esse ano. Isso.
o torcedor do Botafogo tem a seguinte imagem hoje, e ela é real. Chegou um cara aqui com muita grana, montou um belíssimo time, falhou em 2023, 2024 foi campeão. Eu acho que tem. 2025 vai ser melhor, não sei te dizer. E acho que tem outro ponto. Não sei se ele está buscando isso. Se o projeto é a médio e longo prazo, o entendimento... Veja bem, não é que o Botafogo não tinha que ganhar no passado, não mereceu. Mas o entendimento é que se chegou a uma temporada brilhante com 2 títulos do tamanho de Libertadores brasileiro antes do que se imaginou lá no início. Então, se o seu projeto é a médio e longo prazo, você não tem desespero, você em 2025 não conseguir repor Almada e Luiz Henrique, não conseguir ter 5 opções à altura no banco, está dentro do pacote. Por uma readequação ou por conta da hold que colocou muito jogador, você teve que pagar uma conta. E 2025 não é que vai ser um ano de sacrifício, mas talvez você não dispare no Brasileiro, não joga a bola que jogou para fazer 5 gols numa semifinal de Libertadores, seja uma coisa menos, sabe, díspare, como diria. Só tem que explicar para a bancada. E aí é como você se comunica. Eu acho que até agora o Botafogo não se comunicou sobre isso tudo. E também o nível da disputa, o nível da igualdade do futebol brasileiro que vai passar pelo Botafogo pelas perdas que ele teve. Porque se a gente vira o ano Botafogo com Almada, com Luiz Henrique, com Adriel de opção, com Tietchan de opção, com Eduardo de opção, com Tiquinho, a gente vira e fala, o debate parte do Botafogo. É que Pedro... Agora não. Então eu acho que talvez a coisa ficar um pouco mais igual não é um problema para o projeto Botafogo, você sabendo se comunicar com a arquibancada. E quando você olha para o primeiro jogo hoje, um clássico, o Fluminense já vinha jogando, com crítico ou não, trabalho do Mano bem ou mal, você vira e fala, e vai competir até o final do ano, vai ser difícil. Sim. Agora, você vai ganhar tudo? Não dá para falar Quando se fala de projeto, e vamos lembrar que é uma sociedade anônima, Sim. Não é um modelo associativo, a contratação de jogadores pelos valores que foram pagos pelo Almada, pelo Luiz Henrique, e vendo quanto é possível se arrecadar no futebol brasileiro, constantemente contratar esses jogadores, eu acho inviável, tá? Sim. Eu não sou um especialista em negócio, mas acho que não precisa ser para você saber que é inviável. Eu acho que para potencializar o projeto... Básico. Você... Se gastou mais em contratando do que com que você tinha capacidade. Mas, em princípio, você pegou básico, concordo. o símbolo, a tradição, a marca e a valorizou demais. Nesse momento, os jogadores gostam, ou boa parte do jogador quer atuar no Botafogo mais do que queria antes. Sem dúvida. Falando se é o clube que o jogador mais quer atuar. Falando dos profissionais. Está no outro nível agora. Está no outro A nível. questão do Botafogo é manter um time forte e, principalmente no médio prazo, ter uma base no nível muito alto. Porque o segredo para ganhar dinheiro no futebol brasileiro é ali. Né? O Palmeiras não tem os lucros que tem porque ganhou campeonatos importantes brasileiros ou Libertadores. Deu mais de um bi em base. É por causa da base. É isso. É porque potencializou a base. E queira ou não, vamos lembrar que o Don Textor chega no Botafogo para ganhar, porque gosta de ganhar, mas para ganhar também dinheiro. Dinheiro, claro. Então, se o Botafogo tiver em algum momento um recuo de investimentos, por exemplo, eu acho que a venda do Júnior Santos, quando você olha para o campo, por mais que seja caro o que o Botafogo pagou, olhando a idade do jogador, você também não compra com esse dinheiro que foi pago um jogador que te entrega... Você teve um retorno, pô. O que o Júnior entregou Sim. no ano passado. Mesmo com a lesão e o tempo que ele ficou fora. E um detalhe, um ídolo. Sim. Porque idolatria você não compra, né? Você compra para os modinhas. Para quem gosta de futebol, idolatria exige realizações em campo. Né? Então, você constrói, eu entendo se o Don Textor em algum momento decidir investir menos, se o time continuar competitivo, porém não como foi no último ano, porque ele pegou um time na segunda divisão e transformou o time em campeão brasileiro e da Libertadores. Né? Dando a maior alegria que vários botafoguenses viram em toda a vida. Né? Então, a partir do momento ele mantendo um time competitivo do Botafogo. Acabou, e fomentando a base, que parece que vai fazer, eu acho que o projeto da SAF é esse. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, olha só, Savarino revelou ali, conversa com o Jesus ali antes do segundo gol ali do Botafogo. Pessoal, o autor aí um dos gols ali da vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2-1 nesta quarta-feira no estádio Newton Santos pelo Campeonato Carioca. O meia atacante Savarino afirmou que conversou com Igor Jesus a deixá-lo cobrar ali o pênalti e decretou o 100º triunfo ali consecutivo sobre o tricolor. Na verdade, ele lembrou ao centroavante da seleção brasileira sobre a hierarquia no plantel do mais tradicional, mas tudo sem polêmica. Sempre conversamos nos jogos e nos treinos.
Na verdade, quem bate é o Telles. Eu estou ali como segundo. Ele, Igor Jesus, me deixou bater. Quero agradecer pela confiança que teve. É importante para o time. Enfatizou ali o astro venezuelano. Como Savarino ali, o Botafogo estreou em 2025. Afinal, até a quinta rodada do estadual ali, o Glorioso vinha ali com um time C. Apesar de muitas perdas, pouca reposição ali e o cargo de treinador vago. O meio atacante entende que o Alvinegro ali deu conta do recado do clássico vovô no Colosso do Subúrbio. É mais uma vitória importante ali do time e a responsabilidade também que tem. São 8 dias treinando, mas com muita responsabilidade para esse jogo e para a Supercopa. Mas graças a Deus deu tudo certo. O time fez um bom esforço para ganhar o jogo hoje, completou Savarino em entrevista. Pessoal, e Botafogo está já se preparando, né, pessoal, para a Supercopa que é domingo contra o Flamengo. E vamos aí, né, tirar a prova dos 9, porque o Botafogo ano passado bateu em todo mundo e esse ano possivelmente vai, pelo que apresentou ontem em campo aí, já mostrou ali, né, pessoal, que não vai fazer falta os jogadores. É óbvio que com a saída deles teve bastante caída, né, pessoal, mas domingo ali vai ter Arthur para substituir ali Luiz Henrique. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário. Se ainda não deixa seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Se ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o Fogão. Com Deus, uma excelente quinta-feira, excelente resto de semana que vem aí pela frente, e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!